A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muitos irmãos aí não sabiam que eu tinha me casado. Assim, eu não vou contar tudo a história, porque assim, algumas coisas eu não posso contar. Porque assim, foi necessário eu não contar, porque o Senhor disse que não era para me falar. É tanto que muita gente não sabia. Mas eu vou passar só um pincel por cima para você entender que Deus ele cumpre as promessas. Antes de eu casar, eu morava em São Paulo, morava com meu pai. E Deus já tinha falado comigo desde 2017 que eu ia casar. Eu fiz uma oração em 2016, ainda quando eu estava em pecado de fornicação, que eu não era liberta, ainda não estava na igreja. Eu ia numa igreja, mas não tinha libertação. Eu vivia em fornicação. Eu orei a Deus pedindo um casamento, eu queria casar. Falei assim, Deus, eu quero casar. Certo. Aí, depois, Deus permitiu que houvesse um rebuliço na minha vida. Aquele rapaz que eu vivia foi ver a vida dele, eu fui ver a minha vida e passei um processo muito difícil, que eu já contei no meu canal, que foi um processo muito doloroso, onde eu emagreci muito. Eu não vou me aprofundar muito, mas vou pincelar por cima. Aí depois, em 2017, quando eu já estava na Deus é Amor, Deus falou comigo, usando uma irmã, que é uma irmã assim que Deus usava muito nas revelações, que eu iria me casar e não ia demorar muito não. Aí tudo bem, daí eu fui orando, eu conheci várias pessoas que foram passando na minha vida. Eu até olhava assim, achava que era aquela pessoa, mas o Senhor falava que não, porque Deus conhecia o coração. Até que uma vez Deus usou uma irmã, foi usando outras pessoas para falar, né, que eu ia casar e tal. E eu fui guardando no meu coração, não fui contando pra ninguém. Fui guardando. Teve pessoas que acabou sabendo sem querer, né? Infelizmente. Não era pra saber, mas ficou sabendo. Que acabei deixando escapulir, né? Mas aí Deus... eu não contei mais pra ninguém depois. Aí eu contei pro meu pai, né? Eu falei pro meu pai que eu ia sair dali, que Deus tinha falado pra mim que eu ia sair daquela casa, mas não imaginava que eu ia sair mesmo assim. Quando seria? Sabia que eu ia sair, mas sabia quando seria. Então, em 2018 eu conheci Danilo, que é meu esposo hoje. Ele me conheceu através do canal, na época ele acompanhava aquele canal do Júlio César, né? Que infelizmente eu também acompanhei o canal dele durante algum tempo até Deus abrir meus olhos, que hoje a gente sabe que o Júlio César, né, está no engano, né, infelizmente, né. Eu não desejo mal pra ele, mas assim, eu não boto a minha mão no fogo por a vida dele, porque eu não vou botar minha mão no fogo por uma pessoa que está lutando contra a vontade de Deus, né, na rebeldia, na obstinação, e pessoa que mente. Então, o que Deus tem que fazer na vida dele, ele vai fazer pra lá. Mas enfim, ele acompanhava o canal de Júlio César também. E através desses canais de doutrina, porque tava uma febre da doutrina, né? Aí depois ele acabou conhecendo o meu canal. E ali ele pediu, na época eu usava Hangouts. Acho que ele pediu o meu e-mail, foi meu número, não sei. Acho que foi meu número. Aí eu não sei se o meu Hangouts era o meu número, que eu não lembro mais, irmãos. Posso estar errado, mas eu não lembro mais. Aí eu sei que ele entrou em contato comigo e ligou pra mim no Hangout, foi isso, ligou no Hangout pra mim, falou comigo pro áudio, assim, perguntando da obra de Deus e tal, assim, só que nessa época eu já tinha feito uma oração a Deus para que Deus fechasse meu coração para todos os homens, que Deus abrisse meu coração quando fosse a pessoa certa, mas que eu sentisse um sinal de uma paz tão grande que eu só sentia assim com a presença de Deus. Então eu fiz essa oração. Senhor, feche meu coração, cadeado, corrente, ferrolhos, todo esse tipo de fortaleza, para que o diabo não me engane. E sempre a minha oração era assim. Então, toda pessoa que aparecia na minha vida, eu já ficava com medo já, sabe? Tipo assim, já ficava com medo. Isso não é de Deus, não. E também Deus sempre confirmava ali pra mim que não era o tempo, né? No meu coração. Então, quando ele entrou em contato comigo, ele só conversou comigo e depois eu vou viver a vida dele. Depois de, acho que um bocado de mês lá depois, lá pro ano de 2019,
Ele começou a conversar comigo. Aí foi quando ele pediu parar comigo. Aí quando ele pediu parar comigo, eu já fiquei, olha, esse negócio tá errado. É o diabo. Aí eu peguei e tava na igreja fazendo a obra de Deus lá, fazia o que eu podia lá, né? E o Senhor sempre falava comigo que era pra fazer a obra. Então Deus não tava falando comigo sobre relacionamento. Então eu nem me entrar nesse trem. Eu tava já mais com medo disso aí, né? Com medo de o diabo vir me tirar da presença do Senhor. Com um laço. Aí o que aconteceu? Ele começou a pedir para orar comigo. No dia que ele pediu para orar comigo, eu falei bem assim pra ele, ó. Eu falei pra ele que não. Depois ele pediu de novo, eu falei que não. Aí acho que ele pediu a terceira vez. Aí eu pensei assim, eu pensei alguma coisa tipo de aceitar, mas falar pra ele assim que é só oração, não era nada. Eu não tinha nada com ele. Mas eu tava com medo. Tá entendendo? Sempre ali retendo ali, um pé firme no chão. Então a gente começou a oração. Ele daqui da cidade que ele morava e eu de lá de São Paulo. Aí a gente foi conversando e aí ia conversando, ia conversando. Sempre ali naquela coisa, mas assim, eu não sentia meu coração abrir, sabe? Aí quando foi passando um tempo, e ele pegava e falava assim, ele falava tipo que depois de um tempo, não sei quanto tempo foi, eu fui percebendo que dentro do meu coração tava movendo alguma coisa. Aí quando começou a mover dentro do meu coração, eu já fiquei com medo. Mais ainda do que eu já tava. Aí eu comecei a orar, Senhor, se for o diabo, tira do meu caminho. Senhor, se for lá Satanás, tira esse homem do meu caminho, Jesus, faz com que ele me esqueça, faz com que bota outra pessoa na vida dele. Não sei, para Deus fazer algumas situações assim, de tirar ele do meu caminho. Quando eu tô lembrando muito dessas orações, não. Eu tô falando por alto assim, tipo, sai do meu caminho, entendeu? Aí, Deus foi. Aí eu fui sentindo uma paz tão grande. Meu coração se abriu, aquele cadeado, aquele ferrolho, aquela fortaleza, aquela ruma de trem que eu pedi para Deus secar meu coração, saiu. Deus tirou de mim. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora, meu Deus? Eu tô gostando de Danilo, meu pai. E agora, Senhor? E agora, meu Deus? Eu me desesperei. Comecei a me desesperar, comecei a ficar com medo. Só que eu não tava lembrando da oração que eu tinha feito. Aí, irmãos, quando eu tava indo orando com o Danilo, antes de Danilo me conhecer, uma irmã falou assim, olha, eu vejo uma aliança no seu dedo. Eu cheguei na igreja lá, na igreja sede, a irmã falou, eu vejo uma aliança no seu dedo. E essa mesma irmã, um dia eu encontrei ela no ônibus, era uma irmã bem usada mesmo por Deus. Aí ela falou, descreveu ele todinho pra mim. Eu vi aqui um homem assim do seu lado. Eu falei, rapaz, eu pensando assim, é um homem. Aí depois, Deus foi confirmando, usando outras pessoas para mim. E aí eu fui vendo, e ele foi vendo, a gente foi vendo que era um projeto de Deus mesmo. E aí eu sonhei com a cidade, que eu sonhei assim, que eu vi um mapa da Bahia, e eu via dividido assim duas cidades. Uma da cidade era Jequié, outra eu não lembro mais. Eu só sei que eu ia morar por essas intermediações. Aí, na época, quem sabia quem sabia disso aí, era meu pai, o meu pastor e a mulher dele, porque eu pedi segredo para eles. Então, e depois de um tempo eu contei pra minha mãe, mas só foi depois de um tempo, que eu não lembro quanto tempo foi, porque eu não vou contar assim esmiuçado, porque é muita coisa. Então, eu tenho que contar mais rápido, porque hoje eu não tenho muito tempo para já aceitar, ainda contando tudo. Mas foi mais ou menos assim, para você que estava esperando o Senhor, ter essa confiança que Deus faz. E ali Deus foi confirmando nossos corações, foi conversando, foi vendo que era de Deus mesmo. Nesse intervalo, desses intervalos de tempo, foi aparecendo pessoas, o diabo botando prato, tanto para ele como para mim. Pessoas que chegam na minha porta falando coisas pra mim assim, nossa, coisa linda, maravilhosa. Só que eu vi que não era Deus. E e para ele também, pessoas que tipo queriam se jogar assim, já queriam ter já ir pros afins, né? Antes do casamento.
E eu via de lá que o diabo tava investindo pesado. Aí o Senhor falou pra mim, lá usou uma pessoa lá que nem sabia de nada, falou assim, ó, tem uma pessoa que você tá orando, Deus manda você Deus manda você continuar orando por essa pessoa. Aí eu orando lá pra Deus jogar por terra, pra Deus jogar por terra todo esse diabo e tal. E aquele impedimento, e aquela luta, e aquela batalha. E também houve pessoas que quiseram se entrar pelo meio, pessoas que quiseram entrar pelo outro meio, sabe, assim. Pessoas que não queriam aquela união, pessoas que vinham usadas pelo Satanás mesmo ali, sabe, pra destruir nosso sonho, nosso projeto, sabe, sendo que Deus estava na nossa vida ali, Deus estava traçando aquele plano pra gente. E ali, aquele sentimento aflorando no meu coração, mas eu sempre guardando, retendo ali, né. Eu convidei 2 pessoas para ser os meus padrinhos. Assim, não, para ser meu padrinho, para ser meu testemunha, né, que fala lá na hora que vai casar, pra assinar o papel. Aí eu sei que Deus foi indo. Aí Danilo foi lá na minha cidade, conheceu meu pai, conheceu meu irmão. Depois ele ficou lá na casa de uma irmã, a irmã emprestou a casa pra ele ficar lá em casa. E aí ele ficou lá na casa, ele dormia lá na casa, e depois ele ia almoçar lá em casa, depois ele ia de noite pra dormir lá na outra casa. E aí eu sei que foi esse negócio, aí depois ele voltou pra cidade dele, depois ele voltou de novo, que já era o tempo pra nós casar. E ali eu sei que Deus foi agindo assim, de uma maneira assim, regaçando com tudo, sabe? Sabe quando Deus pega assim um negócio e sai arregaçando, se metendo na enxerdeira com tudo, levando pra lá? Dessa maneira, olha, foi uma coisa assim, tremenda, gloriosa, sabe? Deus tinha falado comigo que ia me dar um banquete no meu casamento, que muitos da minha família iam ver, que Deus era na minha vida, que eles olhavam e falavam assim, as pessoas da minha rua olhavam e falavam assim, vai pra igreja todo dia, os povos da minha família me criticavam. E eu passei muita luta que eu não vou nem contar aqui, porque não tem nem... Porque eu não quero contar, deixa eu falar. Então, eu vou contar bem rápido, porque o tempo corre aqui, eu tenho pouco tempo no celular. Aí, Deus falou que ia me dar um banquete, irmãos. E aí, na época que nós fomos casar, nós não tinha dinheiro para pagar foto, essas coisas, né? Aí eu entrei em contato com uma fotógrafa. Aí ela cobrou um valor tanto. Eu falei, não vou querer não, porque eu não tenho esse valor todo não. Aí depois ela falou assim, eu não sei porquê. Ela mandou um e-mail pra mim, falou assim, não sei porquê. Mas assim, eu vou fazer por menos pra você, mas eu não sei porquê. Aí eu falei pra ela assim, é Deus. Aí a mulher fez um preço mais baixo pra nós, olha só, do movimento de Deus. Olha só, o trabalho de Deus. Aí quando foi no dia antes de eu casar, Deus me levou na casa de uma prima minha, que ela tava tendo uns problemas lá, e eu fui lá como uma visita, acabei indo lá para orar, acabei lá passando uma revelação para ela do que estava acontecendo no casamento dela. Sei que foi uma coisa, um rebuliço de Deus. E bem lá nessa casa, o marido dela era cozinheiro profissional. E eu nem toquei como era cozinheiro profissional. Daqui a pouco lá conversando comigo, eu falei assim, eu vou casar. Você não quer fazer a comida do meu casamento, não? Aí ele falou, faça. Aí eu sei que o homem foi mais nós lá no Mercadão da Lapa, comprou uma ruma de comida, de carne, de um bocado de coisa lá. E eu sei que foi aquela comida, tanta comida, menino, tanta comida tão gostosa. Aí a filha dele me deu o bolo do meu casamento, que nem bolo eu tinha. Me deu bolo, fez salada de fruta, fez um bocadinho de coisa lá de farofa, de coisa de nós rápido pra dentro comer tudo. Eu sei que foi uma coisa assim tão linda, sabe? E Deus presenteou a gente com guarda-roupa, com geladeira, com liquidificador. Eu sei que Deus ganhou um bocado de coisa, assim. Eu sei que Deus foi movendo o coração das pessoas. Deus usou pessoas para dar dinheiro para nós. Teve uma irmã aqui do canal, que eu não sei o nome dessa irmã, meu Deus. Eu já tentei lembrar o nome dessa irmã, não consigo. Eu só sei que ela mora em Diadema. Se ela ouvir esse áudio, ela vai saber. Deus usou ela para me dar uma quantia de dinheiro. Que eu vou contar aqui mesmo pra glória de Deus. Não para o lardão dela se perdido, mas pra glória de Deus. Ela não sabia de nada, ela me abençoou com uma quantia de dinheiro antes de eu casar. E aí meu esposo também já estava juntando dinheiro. Eu sei que Deus foi fazendo um rebuliço, e rebuliço dali, rebuliço de lá, rebuliço de lá. Eu sei que nós casamos, ficamos um tempo lá em 12 dias. Depois Deus trouxe nós pra cá. E aí foi uma bênção, foi uma maravilha, assim. Então eu falo uma coisa pra você. Você tá fazendo a obra hoje, você tá fazendo a obra do Senhor, você tá aí, você tá caminhando, você tá andando sozinho. Mas Deus vai botar uma pessoa no seu caminho, Deus vai botar um homem na sua vida, Deus vai botar uma mulher na sua vida, mas essa pessoa vai ser assim um fruto na sua vida, sabe? Porque hoje eu e meu esposo, a gente vê assim, o trabalho de Deus na nossa vida, o carinho que Deus teve com nós. Porque quando eu andava sozinha na rua, eu falava, Senhor, eu quero um companheiro para andar comigo.
Eu saía pedindo pra Deus tudo. Era colchão, era tudo. Eu saía pedindo no meio da rua, entendeu? Então, eu sou assim, eu sou cheia de ousadia. Então, quando eu sinto de pedir uma coisa pra Deus, eu peço mesmo. Mesmo que eu não tenho dinheiro. Então, é tanto que tem algo que eu vivo hoje, que é que eu vivo pela fé. Muitas pessoas não têm coragem de viver assim, mas eu tenho, porque eu acredito no Deus que eu sirvo. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Então, eu senti de contar esse testemunho assim mesmo corrido, mas para você ter uma ideia que Deus faz. Deus me prometeu no casamento, Deus me prometeu que Deus falou comigo que me tiraria daquela cidade. E antes de eu sair da igreja que eu congregava lá, Deus mostrou para mim que eu sairia. Tá entendendo? Então, eu falei pro Senhor que quando fosse o tempo de eu sair, Deus ia me mostrar. E realmente Deus me mostrou no sonho que eu saí. Quando eu cheguei aqui, nós continuamos congregando lá na Deus é Amor, só que Deus tinha um mistério em outro lugar com nós. É tanto que a gente não está na Deus é Amor hoje, mas não por causa que a Deus é Amor é ruim, não por causa que a Deus é Amor é assim, é sabe? Porque quem faz a igreja é nós mesmos, nós é a igreja. Nós estamos um corpo para servir o Espírito Santo. E quem quiser se lambuzar no pecado e comer farelo de porco, vai comer só. Entendeu? Então, creia no Deus que tu serve, creia no Deus que te prometeu, porque ninguém vai validar as promessas de Deus, não. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam, meu Deus, essa é um pé rapado com um pé todo rachado. É um pé rachado sim, mas Deus, se Ele quiser, Ele lixa o seu pé, Ele bota um sapato bonitinho no seu pé, Ele bota uma roupinha limpa na seu corpo, Ele te dá uma casa, Ele te dá uma moto, Ele te dá uma bicicleta, Ele te dá o que você está precisando, Ele te dá uma oficina completa, Ele te dá uma loja completa de alguma coisa que você está querendo. Não interessa o que as pessoas vão falar, porque as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, que eu não ia, nunca ia, teve gente que chegou a olhar pra mim e falou assim, que eu nunca ia ter ninguém. Tá entendendo? Mas essa pessoa hoje está vendo que eu tenho. Que o Deus que eu sirvo não é Deus de brincadeira, não. Quando eu tava lá, muitas das vezes passando isso aqui, porque muitas pessoas sabem do meu testemunho, muitas pessoas são inscritas no meu canal, muitos irmãos que acompanharam a minha trajetória sabem, de perto, o meu testemunho, meu sofrimento, as minhas lutas, minhas batalhas, sabe o que eu tô falando aqui, que não é mentira. Pode testemunhar no vídeo aí, os irmãos que sabem, os irmãos de São Paulo, os irmãos de Osasco, sabe como é que foi. Não sabe tudo o processo, porque é muita coisa. Mas sabe de onde Deus me tirou, sabe o que eu passava, sabe por cima do como era a minha vida ali. Então, eu falo pra você, nada para Deus. Nada, 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 nada. Se você fizer a obra de Deus, se você fazer as coisas para Deus, se você se voltar pro Senhor, se você for fiel ao Senhor, se você deixar Deus te limpar, se você deixar Deus fazer, mesmo que doa, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você sofra, você está morando com seu pai, com sua mãe, com um parente, um tio, um irmão, não sei, você está passando ali um estreito com aquela pessoa, não sai antes do tempo, espere o tempo que Deus manda você ficar, porque Deus vai te honrar, e aquelas pessoas que não acreditavam vão ver, tá entendendo? Então, até aqui eu vou falar com vocês. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Houve muitas outras coisas, mas assim, eu tô pincelando porque é muita coisa para contar. Mas só para você ter ideia do que Deus faz. Ele faz, não interessa. O homem que vai dizer que Deus não faz, que Deus não pode fazer na sua vida, não. Porque quantas vezes eu chorei na igreja? Eu chorava lá que ficava a poça de água lá no chão. Ninguém sabia da minha dor, ninguém sabia se eu tava com fome, se eu tava com dor de barriga, se eu tava com o que lá. Só sabia que eu tava chorando, mas não sabia o porquê. Tá entendendo? Muitas pessoas pulavam de cadeira pra não me saudar. Tá entendendo? Aí a pessoa fala assim, hoje você tá metida, você mudou. Não mudei não. Só que assim, como é que fala assim? Teve pessoas que o próprio Deus tirou no meu caminho. Porque era uma pedra de tropeço pra minha vida. Tá entendendo? E não precisei eu falar nada não. O próprio Deus foi arrancando pra lá. Porque Deus, Ele quer que você sirva. E quando a pessoa vem pra te atrapalhando, o próprio Deus arranca do caminho. Porque Ele sabe que você quer prosseguir, que você quer ter um alvo, quer levar a mensagem, quer levar a palavra de Deus. Entendeu? Então ninguém vai parar você, ninguém vai barrar você não. Seja fiel ao Senhor, no pouco no teu dízimo, no pouco na tua fé. Sabe? Honra o nome de Deus, onde você entrar, onde você sair. Falhas todos nós temos, porque eu também tive muitos erros, muitas falhas. Nesse período, sabe? Muitas vezes eu esbarrei, eu escorreguei. Assim, eu digo no sentido de
Muitas vezes não era pra ter falado aquilo ali naquele momento, mas eu fui lá e falei. Muitas vezes era pra me ter ido naquele lugar naquela hora, mas eu tava lá naquele momento. Mas, sabe, Deus é tão bom, tão misericordioso, que não olhou para meus erros, para minhas falhas. E se não, se Deus fosse olhar para meus erros, para minha falha, eu não tava aqui hoje, não. É porque Deus é bom, irmãos. E Ele é Pai, e Ele vê o nosso sofrimento, a nossa necessidade, e Ele vê que você vai se lançar nos pés dEle, que você vai pedir perdão para Ele. Eu tô aqui hoje, eu tô vivendo o que eu tô vivendo hoje, não porque eu sou perfeita, não, porque você não vai viver, não. Você vai viver se você acreditar, se você crer no que Deus está falando aqui através da minha vida. O Deus que fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida muito mais tremendamente. Hoje eu estou bem, estou alegre com minha família. Hoje Deus, eu sinto Deus assim, sabe? É como se Deus abrisse o sorrisão dele assim pra mim, sabe? Sabe assim, quando você tem um amor tão intenso por Deus que ninguém arranca. O amor que eu sinto por Deus hoje, não só hoje, mas desde sempre, é o mesmo de quando eu tive um encontro com Ele. Eu sinto o amor dele, eu sinto só de falar dele aqui, eu me encho de lágrimas nos olhos, porque eu amo Deus. Eu amo a Deus sobre tudo, sobre esposo, sobre filho, sobre tudo, porque quando eu não tinha nada, eu tinha Ele. Quando eu estava no mundo do pecado, Ele já me viu, Ele já me encontrou, Ele já botou os olhos dele em cima de mim, já me fulminou com aqueles olhos de chama de fogo. Tá entendendo? Então ninguém pode parar o que Deus tem na sua vida. E se você tava pensando assim, Deus me prometeu aquilo ali e não aconteceu na minha vida ainda. É porque não chegou o momento, não chegou o tempo. Porque quando eu queria sair da aprovação, eu fui numa igreja perguntar para Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Ainda não é o tempo de você sair de lá, não. E eu ainda tive que aguentar muito tempo lá dentro do rebuliço que eu tava vivendo ainda. Até Deus me tirar. Só que teve um porém que eu quero deixar bem claro para você. Quando esses momentos estiver acontecendo na sua vida, fecha a tua boca, não fica falando para todo mundo, não. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia do meu casamento. Eram poucas pessoas que sabiam. Ou era contada de dedo assim, ó. Que sabia. Tá entendendo? E teve pessoas que eu acabei falando que eu me arrependi. Tá entendendo? Escapuliu assim, tipo, você tá conversando, ele escapuliu uma conversa, tá entendendo? Que não era pra escapulir. Então eu falo pra você, fecha a tua boca, não conta pra ninguém. Se você estiver orando com o rapaz, ó, fecha o bico. Se você tiver com um projeto pra fazer alguma coisa, fecha a boca, vai fazer tuas coisas no silêncio. Tá entendendo? Porque quando eu orava com o Danilo, ninguém sabia. Só que saber era meus líderes, porque eu tinha a obrigação de contar pra eles que eu tava orando com a pessoa. Tá entendendo? E Deus é lindo, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de guerra, Deus é um Deus de batalha, Deus é um Deus que te dá as coisas, Deus é um Deus que ele te chega, Ele te abraça, Ele te, sabe, Ele te carinha assim, Ele te... Quantas vezes, irmãos, quando eu morava lá em Osasco, eu deitava logo no início, quando eu tava passando um processo tão doloroso, e o Senhor falou que aquele vento que tava passando na minha vida não vinha de Deus, era o próprio diabo, Deus tava permitindo o diabo sapecar comigo. Tá entendendo? E eu pegava, botava minha cabeça no travesseiro assim e pedia assim que o travesseiro fosse o colo de Jesus. E eu chorava, chorava. Só Deus sabe. Só Deus sabe como eu chorava. Chorava. Eu passava madrugada orando. Eu chorava de manhã, orava de tarde, orava de noite. E era ali que eu jejuava. E sabe? Ai, você pode pensar assim, nossa, a irmã Lália assim, meu Deus, a irmã Lália não. Mas olha, se você visse os meus pecados, as minhas falhas, você não ia querer estar perto de mim, não. Mas Deus, mesmo assim, com tanto de erro, tanto de falha, teve piedade de mim, teve misericórdia de mim, me perdoou, me alcançou, me limpou, me lavou. Porque muitas vezes a gente quer falar, a gente quer agir com a vontade da gente, que a gente quer que a pessoa entenda que aquilo não é daquele jeito. Você quer que a pessoa entre naquilo ali, mas a pessoa não quer entrar naquilo ali. Você não adianta ficar forçando a pessoa. Tá entendendo? E muita gente hoje, eu não sei se olha na minha cara não. Se eu chegar à cidade que eu morava, eu tenho certeza que muita gente não tem coragem de olhar na minha cara não. Mas por quê? Porque tomou ódio de mim, porque tomou raiva de mim. Tá entendendo? Porque acha que eu sou julgadora, que eu sou tipo a apontadora, a destruidora de vida. Tá entendendo? Por causa da palavra, por causa da pregação. Tá entendendo? Por causa da pregação, porque a pessoa quer fazer o que quer, a pessoa quer, sabe? Não quer se consertar, não quer, sabe que tá fazendo errado, não quer se consertar, não quer pedir perdão ao Senhor.
do que pedir perdão à pessoa. É, mas eu tô com minha consciência limpa, tá entendendo? E é isso. Então hoje Deus tem me honrado, tem me abençoado. Graças a Deus Deus está cuidando da minha família. E hoje eu tenho aqui meu cantinho, vivo a minha vida com minha família. Meu esposo é bom pra mim. E cuida de mim, zela de mim. Ele ele tá dentro dos meus planos. Porque assim, eu fiz uma carta antes de casar, sabe? Eu fui falando pra Deus, assim, como é que eu queria a pessoa. Eu não pedia pra Deus, assim, beleza, se ele era azul, amarelo, preto, roxo. Tá entendendo? Se ele tinha o dedo bonito, se ele tinha o cabelo duro. Nada disso, não. Tá entendendo? Se ele tinha uma encravada. Se ele tinha um dedo fino ou um dedo grosso. Não. Eu pedi pra Deus o que tá dentro dele. Tá entendendo? Eu fui falando das qualidades internas. Tá entendendo? E meu esposo, ele é lindo. Muito lindo mesmo, assim. Ele é muito bom pra mim, graças a Deus. Ele tem me ajudado, me cuidar de mim. E tem sido uma bênção também na minha vida. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele está acima de tudo, de todos, de esposo, de filho, de tudo. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu amo o Senhor. Se eu pudesse dar um abraço no Senhor aqui agora, porque Deus é muito maravilhoso. Então fica com esse testemunho, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.